Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você tiver dificuldade de achar Gênesis 1, você vai no índice. No índice você vai encontrar ele mais fácil. Hoje eu quero viajar com você numa história entre um intervalo que tem entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Entre esses dois versículos existe um hiato, um tempo, que eu não sei dimensionar para você em tempos cronos quanto tempo ele tem. Ou ele existiu, ou ele foi. Se foi 1 ano, 2 anos, 100 anos, eu não sei te dizer. Mas entre esses dois versículos, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, existe um tempo, existe uma história por detrás, e é nessa história que nós vamos mergulhar um pouco nela. O profeta Ezequiel nos dá detalhes da criação de um anjo, que aconteceu dentro desse período, dentro desse ato, e é nesse aí que nós vamos viajar. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, que parece não tem nada a ver com o que eu vou entrar aqui, mas ela tem um tema, essência da adoração. No decorrer da mensagem você vai entender aonde que eu quero chegar. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe que esse céus está no plural e não está no plural por um acaso. Mas antes, para que você possa entender aonde eu quero chegar, mas para entender o processo da criação, nós precisamos entender a ordem cronológica da criação, a ordem cronológica da Bíblia. Porque quando a gente olha para a Bíblia, em uma ordem cronológica, Gênesis capítulo 1, versículo 1 não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia é João 1:1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio de todas as coisas era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ainda antes de Gênesis 1:1, tem o Salmo 90, versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem, e a terra e o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ainda antes de Gênesis 1:1, tem Isaías 43, 13, que diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem o Salmo 93, versículo 2, que diz assim: o seu trono está firmado, fincado desde a eternidade, desde a antiguidade, Tu és Deus desde a eternidade. Um belo dia eu fui surpreendido por uma pergunta. Eu não sei se você já fez esse questionamento, ou se você também já foi surpreendido por essa pergunta. Certamente. O meu filho Luiz Felipe tinha na época talvez uns 10 anos de idade, e ele chegou para mim e falou assim: papai, quem criou Deus? Falei: filho, quem criou Deus? Ninguém, Deus é Deus. Não, eu sei, papai. Corta esse processo e me explica logo de onde ele veio. Falei assim: filho, ele não precisa da criação para existir, ele não precisa da criação para provar que ele é Deus. Tá bom, mas ele veio de algum lugar. Eu falei assim: filho, ele não precisa de nada disso, ele é Deus. Aí, meu irmão, ele olhou para uma bola, e ele pegou a bola e foi jogar futebol. Eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa que o Espírito Santo pode ter feito naquele dia. Que ele esqueceu da pergunta e foi jogar futebol. Porque, meu irmão, nós íamos ficar num debate ali que a gente não ia chegar a lugar nenhum, e eu jamais ia conseguir provar para ele. O dia que você estiver no céu, você vai entender isso. Mas dentro de uma ordem cronológica, agora nós chegamos em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O céu está no plural, e ele está no plural não é à toa. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou sobre os céus. Na verdade, Deus leva 2 homens para conhecer o terceiro céu,
que certamente deve ter sido, certamente foi o primeiro céu em que Deus criou, porque existem 3 níveis de céu. O terceiro céu é onde está Deus, o seu trono está firmado, fincado desde a antiguidade, tu és Deus desde a eternidade. É onde Isaías capítulo 6 contempla a orla das vestes de Jesus no templo ali. Certamente é o lugar onde Deus está estabelecido. Então o primeiro céu a ser criado foi o terceiro. O segundo céu é onde estão as estrelas, as galáxias, o sol, os planetas. Segundo céu. E o primeiro céu é onde eu e você vivemos, onde nós estamos, onde também habita demônios, onde também habita anjos. Porque quando você corre na palavra, você sabe que a Bíblia diz que o diabo, em 1 Pedro 3,8, diz que está ao nosso derredor, aqui. Compensação, o Salmo 34,7 diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Quem já teve visão espiritual ou tem visão espiritual, viu demônios ou viu anjos aqui. Você não foi arrebatado para ver ele lá em cima, você viu aqui. Ele, lógico que ele pode ter acesso ao primeiro, ao segundo e ao terceiro céu, quando Deus permite, eles podem ter acesso sim. Anjos têm. Demônios, quando Deus permite. Até Deus permitiu que Satanás estivesse lá, lembra? Quando ele foi fazer propaganda de Jó, próprio Deus, então tem acesso. O apóstolo Paulo foi levado a esse terceiro céu. Quem está comigo, diga amém. Amém. O primeiro, quando ele foi levado ao terceiro céu, ele contemplou coisas lá, meu irmão, maravilhosas, extraordinárias. Coisas que talvez eu e você também ia ter a mesma conclusão que a dele, ia chegar com a mesma informação que ele chegou. Eu não sei se eu fui no corpo, ou se eu fui fora do corpo. O que eu sei é que não é lícito eu compartilhar tudo aquilo que eu vi. Porque, meu amado, eu tenho convicção, eu tenho certeza, que o que ele viu lá foi assustador, coisas assustadoras. Que ele não tinha adjetivos para escrever, para mostrar, para tentar compartilhar daquilo que ele viu lá. Por exemplo, ele deve ter visto um serafim. A Bíblia diz no Isaías 6 que serafim tem 6 asas. 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, e com 2 ele voa. Que no meio das suas asas tem olhos para todos os lados. Você imagina? Você saindo aqui no culto à noite, com tudo apagado, você faz a curva. Já não preciso continuar, né? Tem 2 opções que acontecem com a gente. A primeira, ou você vira e sai correndo, não olha mais para trás, ou a segunda que vai certamente acontecer comigo. Vou para o céu. Se eu ver um anjo, eu morro. Deixa eu contar uma experiência rapidinha, para você ver como que eu sou assim, tão convicto com anjo, assim, tão corajoso com anjo. Um dia eu estava no meu trono de oração, o meu trono de adoração é no banheiro. Eu fecho a tampa e sento, sério, e eu fico lá, tem dia de madrugada eu estou lá, chupa bala house, orando. Um belo dia eu estou lá de olhos fechados. Sabe quando você está de olho fechado e alguém acende a luz, você vê aquele clarão mesmo de olho fechado? Você sabe como é que é? Ah, meu irmão. Eu estou de olho fechado, de repente aquele clarão acendeu, e eu senti meu corpo arrepiar. Ai meu Deus. Mas eu percebi que não era demônio. Eu percebi que era um ser espiritual, mas era um anjo. Falei assim, eu abria o olho aqui... Jamais, porque se eu abro, eu vou ver meu Jesus mais cedo, e eu não posso, eu tenho coisas para fazer aqui ainda. Eu lembro que eu levantei, meu irmão, e fui contando assim os passos. Eu morava na casa antiga, que era um retão assim, eu chegava no meu quarto, e eu fui, quando eu cheguei, bati o pé assim, cheguei na cama, e eu peguei, me cobri, abracei minha esposa, e falei assim, não abra o olho não, anjo, você não vai ter o prazer que eu te veja. Eu não quero ver. Paulo, quando viu talvez um ser como esse, ele diz assim, não é lícito eu compartilhar o que eu vi. Não dá. Esquece. Talvez ele viu aqueles anciões, os 4 seres. Um com cabeça de leão. Ô, meu irmão, olha que loucura. Um tem cabeça de boi, o outro de novilho, o outro tem cabeça de águia, o outro tem cabeça de leão, não é isso? E o outro com rosto de homem. Que trem esquisito é esse, meu irmão? Não é lícito eu compartilhar. Tá bom. Aí Jesus leva o outro, não teve jeito, levou o segundo apóstolo, João, lá na ilha de Pátimo, arrebata João,
E João então contempla, e quando ele volta para o natural, e antes dele ter qualquer tipo de argumento, Deus vira para ele, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ele diz assim: escreva, você não tem chance. Esse será o livro da revelação, as pessoas precisam saber o que você está vendo aqui. E eu e você conhecemos hoje o livro da revelação como Apocalipse. Ele teve que escrever. O terceiro céu foi então criado pelo nosso Deus. O segundo também e o primeiro também. Agora, o grande detalhe é que quando ele acaba de criar então o terceiro céu, ele começa a povoar os céus com anjos. E aí Ezequiel, no capítulo 28, conta a história de uma das maiores criações de Deus, até então. Uma das criações mais fantásticas que Deus tinha criado até então. Extraordinária. Que o próprio Deus o exalta de uma maneira maravilhosa. Ezequiel capítulo 28 conta detalhes dessa criação, desse anjo. Um querubim ungido. Que eu e você conhecemos como Lúcifer. Foi fantástico, foi maravilhoso. Ezequiel pega a figura do rei Tito e dá detalhes sobre esse anjo. Ezequiel no capítulo 28, no versículo 12, ele começa a contar a história. A partir do versículo 12, parte B. Tu és o sinete da perfeição, assim diz o Senhor. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas lhe cobria, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. Se fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram para eles preparados. Tu és o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecei no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. O versículo 15 faltou ali. O próprio Deus está exaltando essa criação dele, e magnífico. Um querubim ungido. Eu já ouvi. Agora, existe uma versão, não sei se foi essa, mas eu vou ler ela aqui, que mostra um detalhe mais profundo ainda, que Deus cria e coloca dentro dele. Escute essa minha versão. E eu vou ler de novo, amém? Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, todas as pedras era a tua cobertura, o sádio, o topázio, o diamante, a turquesa, a ônix, a jaspe, a safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti fizeste os teus tambores e os teus pífaros. Oh! Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado. O detalhe é que quando Deus acaba de criar esse anjo magnífico, eu não consegui acompanhar, mas na minha versão, não sei se você viu, que ele coloca dentro desse querubim 2 instrumentos. Tambor e pífaros. Pífaros significa flauta. É flauta. Quando Deus cria esse anjo magnífico, coloca dentro dele uma essência. A essência de um adorador, um músico, que quando ele andava, ele exalava música, ele exalava adoração. Alguns ministradores, pregadores, já ouvi eles dizerem que ele era o regente da adoração, mas não tem nada de regente da adoração. Ele era a verdadeira adoração. O que ele era, a função que ele era o querubim da guarda. Ele era protetor da adoração. Você não encontra outro querubim na Bíblia a não ser esse, ungido. Você não vê outro. Ungido não. Ou seja, ele era de uma patente diferenciada.
Muitos têm ideia que anjos foram criados de uma vez só. Vocês estão me acompanhando, amém? Muitos têm ideia que Deus então cria os anjos de uma vez só. Deus não cria anjos de uma vez só. Deus cria anjos para exercer funções ministeriais em tempos que Deus ali havia determinado que viesse. Vou provar isso para você. Anjos, por outro lado, também não foram criados como eu e você, pelo poder da palavra. Anjo foi criado, porque anjo significa, na Bíblia, anjo significa espíritos ministradores, que ministrarão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjo significa espírito. Espírito vem de uma palavra original, ruá, ou ruach, que significa vento criativo, vento produtivo. Anjos foram criados pelo sopro produtivo, sopro criativo de Deus. Quando Deus cria anjo, Ele não cria como eu e você, Ele assopra, pelo vento criativo Ele sopra, e dali sai uma criatura que Ele cria, que vem da própria essência dEle. Por isso que anjo não morre, por isso que anjo não envelhece, por isso que anjo não pode ser exterminado, porque ele vem da própria essência de Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Quando Deus acaba de criar Lúcifer, Ele cria pela sua própria essência, mas dentro de Lúcifer algo distinto acontece. É implantado dentro dele essas obras de tambores e pífaros, flauta. Então, na medida que ele anda, ele se torna o guardador da adoração. E anjos não foram criados todos de uma vez só. Vou provar isso também para você. Anjos foram criados em tempos determinados para exercer funções ministeriais. Por exemplo, quando Moisés teve a visão da casa de Deus, lá no céu, quando ele passou 40 dias, em um jejum absoluto com Deus, onde ele não comia, não bebia, não vestia, não tomava banho, ele estava numa dimensão espiritual, num corpo sobrenatural, porque ninguém suporta ficar 40 dias sem beber água, por exemplo. E lá no céu ele tem uma visão, ele vê tudo o que está acontecendo lá. Aí ele constrói o tabernáculo aqui na terra, que eu e você conhecemos pelas dimensões que ele passou. Inclusive na última vez que eu vim aqui, eu falei sobre o tabernáculo, sobre a questão da divisão da casa de Deus, o átrio, santo lugar, santo dos santos. E lá no céu, funções é colocada para anjos, para exercer funções ali dentro, que um dia nós vamos conhecer cada uma delas. Esses anjos foram criados, e esse em especial, esse querubim ungido, esse guardador do trono de Deus, guardador da adoração de Deus. Quando Lúcifer é criado, ele é criado com essa função de ser esse anjo que tem uma essência que põe para fora uma adoração ao nosso Deus. Só que Lúcifer, ele também percebeu tudo isso, porque o próprio Deus o exaltava tanto. Tu és o sinete da perfeição, tu és cheio de formosura, sabedoria, só faltou dizer, tu és lindão, Luciferzão. Mas ele percebeu tudo isso mesmo, e ele viu que ele era tudo isso mesmo, ele não estava enganado, ele era. Só que quando ele começou a olhar para dentro dele, ele percebe que ele estava distinto dentre os outros. E dentre os outros, ele era o maioral. Até que quando ele olha, e a gente aprende aqui, pela primeira vez, que até anjo tem livre-arbítrio. Porque ele começou a olhar para dentro dele, coloca o versículo 15 ali para mim, e ali de Ezequiel 28, ele percebe que ele estava perfeito, era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Ali na outra versão tem uma vírgula, até que, esse até que é um perigo, para mim e para todos nós, até que se achou iniquidade em ti. Ele falou, epa, peraí, eu sou o cara. E aí ele faz uma declaração, lá em Isaías capítulo 14, versículo 7, ele diz assim, e eu subirei aos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento, quando ele acaba de fazer essa declaração de Isaías 14, versículo 7, Deus levanta do trono,
E quando Deus levanta do trono, a Bíblia diz lá em Isaías 42:8, que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com as maiores da sua maior criação até então. Quando ele levanta do trono e diz, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, Deus levanta, eu não divido a minha glória com ninguém. E naquele momento Deus sopra novamente o fôlego criativo de Deus. E no meio daquele vento sai uma voz, Miguel, que significa, quem é como Deus? E nasce o arcanjo, com uma espada de fogo na mão. Vocês estão dormindo, igreja? Por que Deus criaria um anjo com espada de fogo na mão? Por que Deus criaria agora um outro tipo, uma outra patente de anjo, de um nível elevadíssimo, com uma patente maior e com espada de fogo na mão? Para que isso? É porque até então não tinha guerra, até então não tinha levante, até então os céus não tinham inimigo. Vocês estão me acompanhando? Eu gosto de perguntar isso, porque vocês precisam estar comigo. Até então não tinha levante. Agora, diante de um levante, diante de um inimigo, levanta-se um inimigo. Deus levanta um grande guerreiro. A Bíblia diz que esse arcanjo agora com a espada na mão, ele pega o anjo, que conseguiu, agora, Satanás, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, que ele levanta, se achando esse maioral que de fato ele era, mas aí ele trouxe a honra para ele, a glória para ele. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos, com a cauda do dragão, ele arrasta junto com ele, conseguindo convencer 1/3 dos anjos, 1/3 das criaturas, que ele poderia ser maior que o Criador. Então, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se tem uma coisa que se eu pudesse te aconselhar, e já estou fazendo, não negocie com o diabo. Porque se tem alguém que é bom de lábio, é ele. Eu não estou menosprezando o seu nível de conhecimento com Deus, eu não estou menosprezando a sua inteligência, a sua capacidade emocional, a sua capacidade espiritual. Eu só estou dizendo, meu irmão, que ele é melhor de lábio que você. Porque ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos criados por Deus, vendo Deus, sendo criado por Deus, que ele poderia sentar nas alturas como Deus. Então, se uma coisa que ele é bom de lábia. A posição do diabo na tua vida é um lugar só, é debaixo dos seus pés. Não, você não está entendendo. São duas coisas que eu aprendi na Bíblia. A primeira coisa que eu aprendi na Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lembra, volta um pouco, lembra quando Adão, vamos ganhar tempo, vai, vocês conhecem a Bíblia. Adão pecou, aí apareceu Deus para eles. Aí Deus fala assim, Adão, cadê você? Adão, eu tive medo e me escondi. Eu sei, fez lambança, né, Adão? E por consequência dessa lambança sua, vai ter peso. Você vai ter que trabalhar, e com o suor do seu rosto, você vai comer. Também, meu irmão, o dia que a gente for para o céu, vamos nos unir aqui, vamos para cima de Adão. Vamos, nós vamos ter tempo. Primeiro nós vamos ver Jesus, o Espírito Santo e Deus, tremendo. Jesus a gente já vai ver no Ares, né? Quando ele voltar montado num grande cavalo branco, a gente já vai ver ele. Aí nós vamos com ele. Aí depois a gente vai ver o Pai, o Espírito Santo, meu amigo. Como eu quero ver o meu amigo Espírito Santo. E depois, meu irmão, nós vamos ter tempo para ver Moisés, Davi, Elias, Eliseu, nós vamos ver. Vai ter eternidade para ver. Mas Adão a gente já tem que ver de cara. Todos nós lá, onde ele estiver, já vão para cima dele, meu irmão. Se é que aquele endemoniado está lá. Mas vamos lá. Adão, a partir de agora vai ralar, vai ter que suar para comer. Chega para a mulher e fala assim, a partir de hoje, você vai ter dor de parto. E agora ele vira para a serpente, para Satanás, que estava incorporado numa serpente, e diz assim,
A serpente diz assim: você vai rastejar e vai comer pó. Agora a grande pergunta é o seguinte: você já viu alguma serpente comer pó? Não. Serpente não come pó, cobra não come pó. Mas então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está nem errada. Não tem nada de errado. A questão é que a Bíblia diz lá em Gênesis 3 que o homem veio do pó, e do pó ele vai voltar. A comida do diabo é o homem, que não sabe a posição que tem em Deus. A comida do diabo é o homem que não sabe quem é ele diante do próprio Deus. E por isso ele tem crescido, por isso ele tem se tornado tão grande. Porque em Gênesis, no capítulo 3, ele é uma serpente. Quando chega lá em Apocalipse 12, 4, ele é um dragão. Quem é que deu tanta papinha assim para ele crescer desse jeito? Os filhos de Deus que não sabem a posição que tem em Deus. Então, meu irmão, o lugar do diabo na tua vida, de fato, é debaixo dos seus pés. Outra coisa que eu aprendi: eu e você temos uma identidade no reino espiritual. Posso prosseguir, amém? Amém. Cuidado que todas as vezes que você fala amém, eu acrescento 15 minutos na mensagem. Posso continuar? Amém. Já é 30 minutos. Mas vamos lá. Eu tenho um compromisso hoje ainda. 45 minutos. Fora o que eu já preguei. Agora, escute esse detalhe. Você tem um RG espiritual. Fala para o teu irmão assim: você tem um RG espiritual. Agora olhe para mim. Olhe para mim, olhe para mim. Você tem uma identidade no reino do Espírito, meu irmão. Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, ou seja, acima do diabo. Aqui eu não posso errar de jeito nenhum os versículos, né? Está tudo aí, né? Efésios 1:20 diz assim: que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e do diabo. Agora vem o teu RG espiritual, o seu CPF espiritual, a sua identidade no reino do Espírito, que é Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, que diz assim: e juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, dominadores, acima de Satanás. O teu lugar no reino do Espírito, meu irmão, de fato é acima de todo principado e potestade. E o lugar do diabo na tua vida é de fato debaixo dos seus pés. Cadê a menina do louvor aqui? Vem cá. Isso, vem, não precisa cair. Então, meu irmão, se tem uma coisa que eu e você não podemos fazer, é querer negociar com o diabo. Quando Satanás cai, a Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus disse, que ele viu cair do céu como um relâmpago, como um raio. E a terra se transforma num caos. Aí sim, chegamos no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Agora sim, em Gênesis 1, 2, no original, diz assim: e a terra se transformou num caos. Só que antes ainda de entrar Gênesis 1, 2, foi criado o lugar aonde foi levado esse anjo criado, esse querubim ungido, e mais os outros anjos que o acompanharam. Foi lançado no Sheol, ou Hades, o que você achar melhor. Sheol no grego, Sheol no hebraico, e Hades no grego, que significa a mesma coisa, lugar de tormenta, o inferno. Aí foi criado o inferno, um acidente de percurso no meio do caminho. Esse lugar nunca foi criado para homem, meu irmão. Nunca foi criado
Nunca foi criado para você, né, para sua família, nunca foi. Esse lugar foi criado para que Satanás, porque como eu disse, os anjos não podem morrer. Os anjos vêm da própria essência de Deus. Então Deus tinha que colocar um lugar para eles ficarem. E foi um inferno. Aí chegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a terra se transformou num caos com a caída desse anjo. E aí, a gente vê os cientistas dizendo que nesse momento desse caos, grandes animais morreram. Como a gente conhece muito bem, os dinossauros. Porque não tem como a gente falar que não existiram. Não é verdade? Quem já viu, ou foi, ou vai, lá por exemplo no museu na Inglaterra, você vai ver um osso lá do tamanho desse prédio. Não é de uma galinha. Eles existiram. E aí foi nesse momento que os cientistas dizem que tudo se acaba. Que houve então essa grande explosão matando todos esses animais. Quando a gente sabe, em Gênesis 2, Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra se torna vazia, então ali se torna um caos. Ali tudo foi mudado, mas Deus sempre no controle de todas as coisas. Deus sabia de tudo e tem o controle de tudo. Só que sabe o que é mais fantástico, na minha opinião? É que Deus não para com aquilo que Ele começa, meu irmão. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir aquilo que Ele começou. Eu e você às vezes encontramos lutas, desafios, dias maus, levantes, inimigos, que levanta contra mim e contra você. E que muitas vezes nos paralisa. E aí nos faz desanimar. Só que com Deus não tem essa. Aquele que começa, Ele conclui. Talvez até com o coração machucado e partido, certamente o Deus ficou, mas Ele continuou. Porque aí a gente chega no versículo 3. E quando chega no versículo 3, a gente começa a ver Deus, agora sim, liberar a primeira palavra. A primeira palavra, ela foi liberada agora. A primeira palavra que Deus liberou na terra foi haja. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando você olha na Bíblia de papel, não aqui não dá para ver, e nem no celular, você vai ver um detalhe fantástico na Bíblia de papel. Porque algumas Bíblias de papel, ela termina o versículo 2, no final do versículo 2 está em colchete, uma pausa ou um cela. E o versículo 3, ele está em negrito, ou o número 3, ou a primeira letra, D. Por que que acontece isso? Porque todas as vezes, eu não entendia, quando eu ganhei a primeira Bíblia da minha avó, que tinha entre colchete pausa, eu nunca entendi aquela bendita pausa no final de um versículo. Falei, o que essa pausa está fazendo aqui nesse versículo? Não tem nada a ver. Ou esse cela. Aí depois eu fui aprender que todas as vezes que tem pausa é porque houve uma pausa na história. Ou todas as vezes, ou a Bíblia que não tem pausa, ou cela, mas começa com negrito, ou o número, vocês já repararam isso? Ou a letra, é porque um novo pergaminho está sendo escrito em continuidade àquela história que teve uma pausa antes. Vocês estão comigo ou não? E aí tem a pausa, aqui na minha está bem no versículo 3, o número 3 está em negrito. Pausa, porque Deus teve uma pausa antes, para dar continuidade à criação, e agora Ele vem falar, haja luz, e houve luz. Eita! E Deus continua a criação. Quando chega no versículo 11, de Gênesis, capítulo 1, Ele dá uma ordem para a terra, Ele diz assim, terra, produza árvores frutíferas que deem frutos e sementes. Ele não falou para o planeta Terra, Ele deu uma ordem para a terra. Terra, produza árvores. Ele usa uma matéria-prima própria para criar a árvore. A matéria-prima que Ele usou para criar sementes, árvores frutíferas, foi a terra. Agora quando Ele chega no versículo 20, Ele dá uma ordem agora para a água. Ele fala, água, produz os seres viventes. Promovam-se as águas. Ele dá ordem às águas. Seres viventes. Outra versão não está na minha cabeça, eu me embanando tudo.
Então agora ele dá uma ordem para a água: produza os seres viventes. Agora quando chega no versículo 26 e 27, existem dois verbos aí que me chamam muita atenção. O primeiro verbo a gente encontra logo no versículo 26. Façamos, o verbo fazer. E no versículo 27 tem um outro verbo, põe lá versículo 27, o outro verbo, criou, de criar. Quando a gente vai no original, pega esses dois verbos, associa um no outro, tem algo fantástico aí para mim e para você. Agora vocês estão comigo, amém? O verbo fazer, de façamos o homem conforme a nossa semelhança, volta ao 26. Façamos o homem a nossa semelhança, conforme, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele sobre o domínio do peixe, domínio do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse verbo façamos, fazer, o façamos, no original significa assar. E assar significa escolher uma matéria. E o verbo criou significa bará, ou bara, que significa criar alguma coisa de alguma coisa que não existe. Só Deus pode criar alguma coisa de alguma coisa que não existe. Quando a gente pega esses dois verbos e associa um no outro, fica da seguinte forma: eu vou escolher uma matéria de assa, e a matéria que eu vou escolher para criar alguma coisa de alguma coisa que não existe, sou eu mesmo. Somos nós mesmos. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, Ele criou da sua própria essência. A matéria-prima que Deus usou para criar árvores e criar as sementes foi terra. A matéria-prima que Deus usou para criar os peixes foi água. Mas a matéria-prima que Deus usou para criar o homem foi o próprio Deus. E quando Deus acaba de criar o homem conforme a semelhança dele, o diabo lá no inferno ficou endemoniado, meu irmão. Porque ele era o sinete da perfeição, ele era o querubim ungido, ele era magnífico, grandioso, mas agora só que ele tinha um detalhe: ele não era igual a Deus, ele não era a imagem do próprio Deus. Quando Satanás é lançado por terra, e Deus envia Satanás para o Sheol, para o inferno, Ele arranca do diabo aquilo que tinha colocado dentro dele, que era aquela essência, a essência de um adorador. Por isso que o diabo te odeia tanto, que ele já não tem mais aquilo que um dia era dele. E que quando ele acaba de criar o Deus, acaba de criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando aquele homem está criado, vem Deus agora e ajoelha. E agora então ele sopra sobre aquele nariz, nas narinas daquele homem, e colocando dentro dele o fôlego de vida, e aquela essência que estava em Satanás, agora é implantada dentro de mim e dentro de você. Dentro de você foi colocado a essência de adoração. E o diabo ficou mais endemoniado ainda, porque aquilo que era dele agora é seu. E quando a gente vai na Bíblia, a gente só encontra uma classe a quem Deus procura: somente os verdadeiros adoradores. Deus não procura apóstolos, Deus não procura bispos, Deus não procura pastores, Deus não procura evangelistas, Deus não procura mestre. Você não vê Deus procurando esses tipos, essas classificações. Uma classe é quem procura, porque um pastor antes de ser um pastor, um mestre antes de ser um mestre, um bispo antes de ser um bispo, um apóstolo antes de ser um apóstolo, ele tem que ser acima de tudo um adorador. Um músico antes de ser músico tem que ser um adorador. Eu vejo Deus passando os olhos aqui na Sara Recreio, eu estou vendo Ele achando vários adoradores. Mas se Ele procura os verdadeiros é porque existem os falsos.
E tem muita gente achando que está adorando a Deus, mas não está adorando a Deus. O grande detalhe, meu irmão, é o que eu preciso fazer essa pergunta para vocês, já estou indo para o fim mesmo. O que você tem feito com essa adoração? Porque eu e você sabemos disso. Mas a questão é o que nós temos feito com isso. Porque se existe uma essência dentro de mim, dentro de você, é uma essência de um adorador. Mas o que eu e você sabemos fazer muito bem é pedir. Isso a gente é craque. Pedir, aí é com a gente mesmo. Mas a bem da verdade, o que Deus colocou dentro de mim e de você foi outro tipo de essência. Não de pidão, mas de adorador. Mas é que você é ser humano, né? Mas ele também sabe disso. Ele sabe que aí você ia chegar também. Só que o grande detalhe, meu irmão, que está na hora da gente começar a inverter isso aí. É parar de ser pidão, tudo sair pedindo oração, pedindo resposta, pedindo, e no lugar de tudo isso é adorar. Um dia eu acordei pela manhã e falei assim, é isso, eu entendi, isso entrou no meu espírito, meu irmão. Eu falei assim, não, a minha essência não é uma essência de ficar pedindo, de pidão, a minha essência é de levar a adoração ao meu Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio da adoração, no meio do louvor, Ele habita. Então na medida que eu adoro, na medida que eu busco, na medida que eu penetro na presença, Ele se move, porque é princípios, e Deus se move pelos princípios, e não pelas minhas necessidades. Porque às vezes eu e você queremos tocar no coração de Deus, mostrando as nossas necessidades, os nossos limites, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições. E Deus, na verdade, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Porque Deus não se move pela comoção. Ele nos ouve. 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos atentos às nossas orações. Ele está nos ouvindo. Isaías diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa nos salvar, nem com os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Está nos ouvindo. Mas entre Ele ouvir e agir existe um processo, existe um caminho. Não estou dizendo que as tuas orações não têm peso, não, meu irmão. Eu estou dizendo que a tua oração está chegando no trono. Mas movimentar Deus é o princípio, é na palavra, aí você move. Então você quer mudar a história da tua vida? Adore-o. Eu sei que às vezes no meio da adversidade, da luta não é fácil. Um belo dia, nesse mesmo dia que eu fiz o voto com o meu Jesus, falei, Jesus, esse dia eu vou tirar para te adorar, Senhor. Esse dia o propósito da minha vida é só te adorar. E eu levantei da manhã com aquela canção. Vamos comigo? Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Escute. Sente. Gostei. Mas calma. Vocês já estão querendo voar. Já entenderam a mensagem. Eu não preciso ficar sapateando na mensagem, vocês já entenderam. Mas deixa eu concluir. Quando eu acabei de terminar esse voto com Deus, essa canção que eu achei no YouTube, fiquei ouvindo ela o dia inteiro, passou-se coisa de 1, 2, no máximo 2h30, eu recebo uma ligação da minha mãe, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Poços de Caldas, Minas Gerais? É a cidade onde manda leite, mel, doce de leite, pão de queijo, goiabada. Mãe, filho, hora que teu pai não está nada bom aqui em casa. Eu falei, eu estou a 360 quilômetros longe de casa. E eu sou o pastor da minha casa. E eu desesperei. Meu pai não está bem. Eu corri para o meu cantinho de oração, que você já sabe onde é. Sentei. E a primeira palavra que saiu da minha boca foi assim: Deus, por favor,
Pronto, já quebrei tudo. Não foi o que eu tinha alinhado com meu Deus pela manhã. Eu já fui tirando dentro de mim a minha verdadeira essência. Pidão. Eu já comecei a pedir, Deus, por favor, já ia continuar. Aí naquele momento o Espírito Santo, deve ter sido ele, mas na hora eu me liguei, fiz besteira. Porque há 1 hora, 2 horas atrás, eu tinha acabado de combinar com meu Deus, que não importaria a circunstância, o dia, a minha essência naquele dia, ser de um verdadeiro adorador. Mas já estou eu pedindo. Meu irmão, eu sei que você está olhando para mim, mas você não é diferente não. Aí eu voltei para o princípio do meu combinado com o Espírito Santo. Falei, não foi isso que eu combinei com ele. E naquele momento eu comecei novamente, só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Peguei e terminei aquela canção e voltei para os meus afazeres. Passou-se 1 hora talvez, recebo uma ligação novamente para minha mãe, minha mãe dizendo assim, filho, fique em paz, porque está tudo sob controle aqui em casa. Nós precisamos vigiar a nossa boca, meu irmão. Quando falo em adoração, não tem como eu não lembrar de Paulo. Atos capítulo 16, um belo exemplo a ser colocado aqui. Paulo e Silas, eles entram numa cidade, e lá existia uma moça que tinha espírito de adivinhação. Ela era regida por 13 senhores, e ela dava muito lucro para esses senhores. Quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, Paulo percebe que aquela mulher trazia lucros e ele não podia repreender aquele demônio de imediato, porque ele não ia conseguir concluir aquilo que ele veio para começar, para fazer. Então ele deixou aquela mulher lá, e eles pregando, ele deixou aquela mulher, mas chegou um momento que não teve jeito, chegou um momento que Deus falou assim, agora é a hora. Então ele vai e repreende, aquele demônio é expulso, tocou no bolso de 13 senhores, Paulo e Silas são presos. E a Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere inferior, amarrados os pés pelos troncos. Primeiro eles tinham sido chicoteados, amarrados os pés pelos troncos, numa posição que eles não podem mexer, e lançado no cárcere inferior. Sabe o que é o cárcere inferior? O cárcere inferior é um nível abaixo da prisão, aonde os prisioneiros ficam em cima fazendo as suas necessidades fisiológicas, caindo sobre aqueles 2 detentos. Agora você imagina a situação de Paulo e Silas, machucados, feridos, amarrados os pés pelos troncos, numa posição que eles não podiam mexer, e agora caindo sobre eles todo nível de podridão, de sujeira e de imundície. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar esse grande Deus, e a Bíblia diz que as cadeias foram quebradas, Paulo e Silas são libertos, o carcereiro e toda a sua família é salvo, porque no meio da luta, no meio do desafio, no meio do dia mal, eles propuseram não de ficar reclamando, mas de adorar a Deus. Meu irmão, no momento da tua luta, no momento do teu desafio, para de reclamar, para de ficar pedindo até, experimenta inverter, comece a adorar a Deus. Eu sei que tem coisa que não é fácil. Você sabe o que aconteceu com Paulo? Os historiadores dizem que Paulo levou 5 quarentenas de chicoteada, menos uma dos judeus. Sabe o que significa isso? A lei ordenava que pudesse dar apenas 40 chibatadas, o máximo que um prisioneiro, que a lei ordenava. Não podia dar 41 chibatadas. Quando eles tinham intenção de judiar mesmo de um prisioneiro ao extremo,
até para matá-lo, eles davam 40 chibatadas menos uma dos judeus. O que significa isso? Eles iam até 39 chibatadas, fechava-se o ciclo ali, porque se desse 40 não podia dar 41. Jesus tomou 40. A primeira sequência de chibatadas que Paulo tomou foram 39. Aí, 39 pegava o prisioneiro e voltava com o prisioneiro para a prisão. No outro dia trazia ele de novo e dava mais 39 chibatadas. Voltava com o prisioneiro para a prisão. Agora escute. Segundo os historiadores, diz que as primeiras 12 chibatadas eram de dores terríveis. Porque não era simplesmente um chicote batendo nas costas. Era aquele chicote que na ponta tinha osso, na ponta tinha ferro, que quando batia, grudava nas costas, e quando eles puxavam, vinha arrancando as costas, o sangue ia jorrando para tudo que é lado. As 12 primeiras chibatadas eram 12 terríveis, mas a segunda sequência de mais 12 chibatadas era como jogar chumbo derretido em cima da ferida. Você imagina, meu irmão? A terceira sequência de mais 12 chibatadas, dentro da primeira leva de 39, muitos morriam ali, não aguentavam, não suportavam, porque era uma dor insuportável. Paulo toma 5 quarentenas menos uma do judeu. A primeira sequência de 39 foi. Agora você sabe que depois, no outro dia, dói ainda muito mais, que está tudo dolorido. Aí veio mais 39, depois mais 39. Segundo os historiadores, Paulo tomou 196 chibatadas. E chega no final, chega em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo faz uma declaração: essa leve e momentânea tribulação me produz um peso enorme de glória. E eu e você queremos morar com Ele no céu, né? Nós somos muito cara de pau. Quero fazer um desafio para você hoje. Você vai adorar a Deus como você nunca adorou Ele antes. Nós vamos entrar aqui numa adoração agora, que você vai quebrar todo o nível de liturgia. Tudo aquilo da forma que você faz, da forma que você aprendeu, meu irmão. Vamos chamar a atenção de Deus hoje nesse lugar. Mas o grande detalhe é que nós precisamos quebrar alguns conceitos que já está intrínseco dentro de nós, está aqui dentro de nós. Precisamos quebrar. Porque toda vez que você vê um judeu, ele está diante de um muro, no muro das lamentações. Não sei se você já foi lá ou você já viu, que você nunca vai encontrar um judeu orando, olhando para aquele muro, simplesmente parado. Você vai ver ele sempre se movimentando. Ele está diante do muro em movimentação ao Deus vivo deles, que é o nosso Deus. Eles não têm a revelação do nosso Jesus, mas você vai ver ele lá, todo o tempo, se movimentando diante do muro. Porque eles têm o entendimento que não é só a boca deles que profere a adoração, mas o que a essência que está dentro deles, tudo isso move a adoração. Que toda parte do corpo dele tem que estar em adoração a Deus. Suas células, seus órgãos, tudo tem que estar em adoração a Deus. Então, meu irmão, hoje é dia da gente entrar numa atmosfera diferente. Talvez você veio aqui buscando e orando, pedindo para que Deus mostrasse e te desse uma resposta. Ah, pastor, eu precisava tanto de uma palavra que me desse um caminho, uma rota, para que eu pudesse vencer essa batalha que eu estou vencendo. Está aí a rota, é a rota da adoração. Quando a gente começar a adorar aqui hoje, Deus, esquece. Tira todos os seus limites, todas as suas dúvidas, todos os levantes que estão vindo contra você, todas as tuas dúvidas, meu irmão, tira e leva a sua voz em adoração ao nosso Deus. Mas, meu irmão, quebra os paradigmas hoje. Quando a gente entrar, mergulhar na adoração aqui, entre profundo. Se Deus mandar correr, corre, pular, pula, mandar bater a cabeça na parede, não faça isso, porque Ele não vai mandar você fazer isso. Mas, meu irmão, faz algo que chame a atenção de Deus.
Deus, porque nós nascemos para adorar. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Entre. Só pra te adorar. Diga pra ele o que você veio fazer aqui hoje. Fazer seu nome grande. Diga pra ele o que você veio fazer aqui hoje. Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Adoro. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Irmãos, deixa eu falar algo de coração para vocês. Eu não vim de maneira alguma julgar a tua adoração. Por favor. Eu não posso fazer isso. Porque eu olho eu olho por fora. Deus está olhando aí dentro. Então a maneira que você está adorando, quem sou eu para julgar se está certo, se está errado, se está entrando na presença, se não está? Não, esquece. Não é isso. Mas meu irmão, você está diante da presença hoje, amém? Você já percebeu que dentro de você existe uma essência que é a essência de um adorador. Hoje é dia da gente quebrar os paradigmas. Porque tem a tua vitória, ela vai ser gerada aqui hoje. Você vai entrar na semana, mas você vai ganhar ela aqui agora. Então eu não sei, meu irmão, eu só sei assim. Eu estou tentando fazer um jeito sem poder ser violento, sei lá, não é essa palavra, sem te apontar o dedo, não é assim que adora, não. Isso é duro. Mas meu amado, você está diante da presença hoje. Dentro de você tem o que Ele espera e o que Ele quer. Deixa eu usar o exemplo da pastora que está aqui do meu lado, a minha esposa. Quando a presença de Deus chega, o ambiente que ela tiver, o lugar que ela tiver, vou expor ela hoje. A primeira reação da Fabiana é ajoelhar. Quando eu estou lá, seja num evento, quando eu vejo a minha esposa deitando, eu falo assim, chegou a presença, que ela se prostra mesmo. É a maneira que ela tem de adorar a Deus na profundidade, ajoelhada. Aí um dia Deus vira para ela e falou assim, mas eu recebo a tua adoração sempre, mas hoje eu quero que você me adore diferente, eu quero que você levante e pule na minha presença. Mas isso para o temperamento dela, meu irmão, é algo muito pesado. Se Deus fala isso para mim, é tudo que eu quero. Eu sou sanguíneo, e se Ele manda eu ajoelhar e ficar 5 minutos, aí é um desafio. Agora olha o detalhe, ela ficou brigando com Deus ali, ó. Não, senhores, não, eu tô aqui no meio da adoração, tá tremendo aqui, não, mas você não está entendendo. Hoje eu quero que você me adore diferente, levanta e pule. E ela, não, e Deus ali, sabe aquele diálogo gostoso? Só que chegou um momento que ela não aguentou, ela teve que abrir os olhos para levantar. Quando ela levantou, tinha dezenas de mulheres pulando. E Deus foi claro, você perdeu a oportunidade de ser a primícia para me adorar nessa manhã. Meu irmão, eu não sei o que você vai fazer hoje. Por que eu estou insistindo nisso? Porque
porque as tuas batalhas serão vencidas agora, quando você de fato for primiciar a sua semana, o seu dia, hoje, com uma adoração profunda diante dele. E nós vamos entrar profundo agora, e o que você vai fazer aí é com você, mas agora você vai mergulhar na presença do Espírito Santo. Deixa todos os seus problemas, deixa a sua família, deixa a sua casa. Agora, meu irmão, é só para adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Adorar e fazer o teu nome grande. e fazer teu nome grande Na presença e te dar o louvor que é devido. mergulhe, mergulhe, mergulhe. Estamos nós. Chame a atenção de Deus. Só pra te adorar. Foi para isso que você nasceu. E fazer teu nome É isso aí. grande. É para fazer o nome dele grande. Te Para fazer o nome dele grande. louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Foi para isso que eu nasci. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E o véu que separava já não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava, e o véu que separou já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Abandará lá, baixore, cantará lá, baralá, ba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 b
laba sere mandara laba. Raba chore mandara laba soye mandara laba sayacha yama toche ye cantara laba choche ye mandara laba. Rabandara laba so chere mandara las. Chere mandara laba soye cantara laba laba laba. Está me mostrando. Eu não quero provocar nada, mas eu estou vendo algumas adorações que ainda não romperam. E eu perguntei para o Espírito Santo por quê. É porque ainda tem muitos corações aflitos, muitas preocupações que está impedindo. Eu sei que não é fácil, meu amado, eu sei que não está fácil. Eu sei que às vezes a luta te pressiona. Eu sei que às vezes você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída.
Olha para frente, está fechado. Olha para trás, está fechado. Mas tem coisa, meu irmão. Talvez você olhe para o teu casamento e você não é possível. Meu casamento não tem solução. Os meus filhos desviados, as minhas finanças, não tem jeito. Eu sei, meu irmão, que às vezes a luta te consome tanto. Mas aqui está o dia, meu irmão, para você ganhar isso aí. Nós vamos ministrar mais uma canção. Eu não vou chamar você aqui na frente, porque hoje não é dia de eu orar com você. Me perdoe. Me perdoe. Não é isso que o Espírito Santo está mandando fazer. Eu poderia chamar você aqui, impor as mãos na cabeça. Isso para mim não há dificuldade alguma. E faço com prazer. Mas não é isso. Não é isso. Hoje essa barreira, quem tem que quebrar é você. Pastor, mas para mim as coisas estão indo bem. Glória a Deus, graças a Deus. Então continue nessa. Mas é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é lugar para a gente pedir aqui hoje. Adore, 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 adore. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sua voz, erga sua voz, receba Jesus, receba a nossa adoração aqui hoje. Para ele são todas as coisas. Receba a nossa adoração aqui hoje, receba. Porque dele, por ele, para ele são todas. Erga a tua voz e declare a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. E a sua melhor adoração agora. A sua melhor adoração agora. Dê agora. Agora. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ti toda a honra, toda a glória. É isso aí, é ele. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Você pode aplaudi-lo, aplauda ele. Aplauda ele, aplauda. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor, Jesus. A ti toda a honra. Eu creio que muita coisa foi quebrada hoje, muita coisa foi rompida hoje. Passamos por uma outra prateleira mais de cima, onde a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, que te fez a sua imagem e semelhança, porque o Espírito dele habita em nós,
Por isso que nós temos essa semelhança. E a semelhança de semear, a semelhança de olhar o outro, a semelhança de ter relacionamentos, a semelhança de viver igreja, né? Quando nós estamos aqui reunidos no nome dele, adorando, nós estamos fazendo a vontade dele. Olha só que coisa incrível. Ele criou os céus e a terra para esse momento de adoração. Amém? Graças a Deus. Então eu estou vendo, pastor, que amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, o pessoal vai acordar, vai ligar o YouTube, vai ver essa música que é do Asaf Borba, que é a minha música preferida. Meu neto, quando me vê, canta essa música, porque, né? A minha neta também, porque é a minha música preferida. Mas é amanhã de manhã, eu já estou escutando vocês cantando e adorando, e o céu batendo palma pela adoração de vocês, amém? Aleluia! Você pode acordar mais cedo, se você tiver que sair mais cedo, acorda mais cedo, acho que você vai ter o seu tempo, afinal de contas você foi criado para esse momento, para esse instante, em nome de Jesus. Pai, o Senhor me chamou, Pai, para ir para Jerusalém, para ir para a Judéia. O Senhor me chamou para ir para Samaria. O Senhor me chamou para ir para os confins da terra. E nós vamos, Senhor, semeando a Tua palavra e fazendo discípulos e transformando. Fala assim, repete comigo: todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, o Senhor já me deu, é nosso, eu já pisei. Dá um passo para frente assim, eu já pisei. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Fala assim: eu tomo posse dessa colheita sobrenatural que o Senhor já me deu essa semana. Amanhã tem devocional 8h30, e quem vai estar no devocional é a Bispa Ana. E é o Instagram Sara Recreio. Eu te abençoo, 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 igreja. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.